está, prezados irmãos, uma grande lição para todos nós. Embora tenhamos espinhos, tenhamos obstáculos, mas o Filho de Deus vence pelo poder da oração. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Esta é a nossa fé. Esta deve ser, irmãos, cada dia, a nossa maneira de ser, buscar sempre em oração a união com o reino dos céus. O mundo agora tem Jesus. Ouviremos este hino pelo coral.
Assim seja louvado o Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, nosso Redentor, que ainda hoje vai nos dar do seu corpo e do seu sangue para nos alimentar. Nós vamos ouvir em prosseguimento o hino Luz da Esperança. Irmãos, a luz que brilha, a luz que ilumina, a luz que resplandece, a luz que fortalece. Esta luz que brilha a iluminar os nossos passos, a iluminar os nossos caminhos. Cristo, a nossa esperança, junto com o Consolador, com o Pastor por excelência. Vamos ouvir então, Luz da Esperança em voz solo.
prosseguimento, nós vamos ouvir o coral que irá apresentar o hino Gloriosa História de Amor. Morrer nesse
pudessem viver. Ele que tanto ensinou a vida, a paz e o amor. Ele que a muitos libertou. Seu sangue inocente derramou. Tão linda história eu compreendi. Se hoje vivo tão feliz assim, porque Jesus morreu na cruz por mim. Agora tudo hei de fazer para viver, Ele obedecer, servindo a Jesus meu Salvador, com minha vida e com todo o meu amor. Na história tem amor, Senhor de glória e de para salvar o príncipe pecador. Filho Jesus, o Salvador, que cumpriu a sua santa promessa, nos enviando Ainda ouviremos pelo coral o hino Lindo Exemplo.
Alô, alô. Prezados irmãos, como participante também da direção da igreja, preciso falar um pouco com o nosso povo. Não é justo que eu não me apresente, que não mostre a função que exerço. Eu quero inicialmente desejar a todos uma feliz Páscoa. A Páscoa é importante para nós, porque ela recorda tudo que aconteceu com o Messias prometido. O santo Moisés foi o libertador do seu povo, foi o mestre, aquele que ensinou a lei àquele povo. O povo era, na verdade, ignorante quanto às leis de Deus. Apenas alguma coisa eles conheciam, criam em Deus, mas as suas leis eram completamente ignoradas. E coube ao santo Moisés legislar, mostrar por revelação divina como deveria ser o viver daquele povo. E, certa ocasião, ele chegou a afirmar aquele povo perante milhares de pessoas que um dia Deus levantaria um profeta semelhante a ele. E aqueles que não ouvissem, não crescem naquele profeta, não alcançariam a vida eterna. No caso de Moisés, quem não cresce em Moisés, quem não obedecesse às leis, não alcançaria a promessa, não entraria na terra prometida. Mas, irmãos, o tempo foi se passando e outros profetas também revelando ao mundo a pessoa de quem seria o libertador que viria conforme o santo Moisés esclareceu no seu tempo. E o profeta Isaías falou direitinho, descreveu, mostrando o Cordeiro de Deus, mostrando em sentido figurado a pessoa de Cristo, o seu sofrimento, o seu martírio, e dizendo que seria levado ao matadouro como ovelha muda e não abriria sua boca. E mostrou por que este cordeiro iria passar por tanto sofrimento, tanta amargura, tanta tristeza. Ele disse: por nossa causa, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar. Ele passaria por um grande sacrifício. E, chegando a época, nasceu Jesus, o menino Deus, nasceu. Sua mamãe, a Virgem Maria, o educou conforme as mulheres educam os seus filhinhos. Ela o carregou nos braços, ela o amparou, ela o consolou nos momentos
de amargura, de dificuldade. A Virgem Maria esteve com seu amado Filho desde o seu nascimento até a sua ascensão ao reino dos céus. Ela acompanhou todo o desenrolar da vida de Jesus e de perto, porque ela nunca o abandonou. Mas Jesus, em 3 anos de ministério, ensinou o Evangelho do reino dos céus. Ensinou para salvar. Ensinou para libertar. Porque ele era o autêntico libertador que o santo Moisés havia anunciado. E ele veio para libertar. Libertar quem? A humanidade da escravidão do pecado, libertar da morte, libertar do engano, da falsidade, e ensinando a sua doutrina, assim como Moisés, que ensinou as leis para o seu povo, Jesus ensinou as leis divinas, mostrando o Pai Celestial, a vontade do Pai, como que os homens deveriam viver nesta terra, em obediência ao seu Pai. E assim, prezados irmãos, ele conquistou multidões, curou muitos enfermos, ressuscitou mortos, e no final, bem no final da sua vida aqui na terra, antes do seu sacrifício, ele instituiu a Santa Comunhão, juntamente com os seus apóstolos, excepto um que foi excluído exatamente no momento de Jesus celebrar a comunhão, quando ele disse: um de vós vai me trair. E Judas se levantou e se retirou daquele recinto. Foi trair Jesus. Mas Jesus concluiu a Santa Comunhão, ensinando que no futuro seria celebrada pelo seu povo, para que o seu povo tivesse em sua memória ele, Jesus, como Salvador, confiasse no seu sacrifício, comesse do pão que, transformado milagrosamente, é o seu corpo, a sua carne, e o suco da uva, o seu sangue. Irmãos, logo mais isto será mais bem esclarecido. Apenas uma pequena mensagem, e durante a semana inteira já mostramos para o nosso povo, através da hora milagrosa e da internet, tudo que se refere a esta data, a Páscoa de Jesus, desde o início até o presente momento. Eu quero explicar aos irmãos, como direção da igreja também, participante de sua diretoria, que nós temos feito tudo por vocês, tudo pela igreja. Temos nos reunidos todas as semanas, e muitas vezes até meia-noite, 1h de madrugada, estamos fechados numa sala, examinando os problemas da igreja, procurando dar solução a tudo, a melhor solução possível.
atendendo a ansiedade do nosso povo. E procuramos, confiando no irmão Aldo, confiando na Santa Avó Rosa, porque antes da nossa reunião, invocamos a Santa Avó Rosa, também o irmão Aldo. Nós precisamos da presença deles em nosso meio. Precisamos, porque os problemas são muitos, são difíceis, são complexos, e sem a orientação deles, nada podemos fazer. Por exemplo, surgiu um problema que atingiu o nosso irmão José Francisco de Paula. Lamentamos imensamente que isto tenha acontecido, mas aconteceu e veio em nossas mãos um problema gravíssimo que necessitamos de tomar uma providência para apurar esta acusação contra ele. Estamos fazendo, mas como ele faz parte também da direção, ele não podia ficar, digamos, na atividade. Precisava temporariamente ficar afastado das suas funções. Não por castigo, mas, irmãos, nós temos o estatuto da igreja. O estatuto é sério, é de acordo com a lei, foi aprovado pela lei e nós seguimos a lei. Então consta no estatuto que qualquer um dos membros da direção da igreja que for envolvido em alguma questão tem que ser afastado periodicamente até a solução daquele problema, e com direito de defesa. Então, não é perseguição, irmãos. Nós queremos deixar tudo em pratos limpos, tudo de acordo para salvaguardar a honra do nosso irmão. É o nosso interesse, o nosso empenho maior é salvaguardar a honra do nosso irmão. Ele não foi punido, não foi castigado. Ele tem entrada livre em nosso templo, ele pode estar aqui conosco. Não estamos de mal com ele, nada disso. Apenas estamos empenhados em apurar um fato que aconteceu, que envolveu o nosso irmão. Eu penso que os irmãos poderão compreender as minhas palavras. Nós não perseguimos ninguém. Estamos aqui atentos para ajudar e para atender todos os irmãos. Constantemente nos procuram lá na nossa sala de reunião. Venham pessoas que querem orientação, que têm dúvida. Nós estamos prontos para esclarecer. Não expulsamos ninguém, nada disso. Nós queremos todos aqui irmanados num só espírito, numa só alma. Por isso Jesus sacrificou-se por nós, para nos unir. Mas Jesus, ele quer justiça. Ele sempre foi amigo da justiça. E ele sempre aplicou o juízo do Pai, seja em favor de quem for. Ele sempre aplicou o juízo do Pai. O nosso santo irmão Aldo exerceu 44 anos o seu ministério. Eu vou falar uma coisa. Os irmãos talvez não saibam, mas foi preciso o irmão Aldo
tirar muitos pregadores, até pastores da escala. Muitos pregadores. Eu fiquei preocupado com isso. Fiquei. Porque, irmãos, me entristecia de ver o que estava acontecendo. Mas o irmão Aldo não deixava impune aqueles que praticavam alguma injustiça. E quantos ele teve que tirar da escala e até cassar definitivamente o seu cargo. Nós também, irmãos, não queremos que aconteça isso, mas procuramos ajudar a todos, os pregadores, para que confiem em nós, mas também nós queremos confiar neles. Queremos que eles se portem de acordo com a nossa doutrina, a nossa orientação, porque a nossa orientação não é propriamente, digamos, idealizada por nós atualmente, mas ela vem do tempo da Santa Vorrosa, ela vem do tempo do irmão Aldo, e o que nós fazemos é em confiança a Santa Vorrosa e ao Santo Irmão Aldo. Então, as providências que tomamos, temos base nas pessoas da Vorrosa e também no Santo Irmão Aldo. Eu peço, irmãos, a compreensão de todos e também peço que confiem no nosso trabalho. Nós trabalhamos bastante em favor de vocês. Queremos vê-los sempre aqui felizes, assistindo às nossas reuniões, colaborando conosco em prol da salvação de muitas e muitas almas. Eu agradeço a atenção dos irmãos, muito obrigado, que a Santa Vorrosa abençoe a todos, o irmão Aldo também, Jesus, Maria Santíssima, e eu quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Agora passo a palavra para o pastor Wagner, que dará sequência à nossa reunião. Gostaria apenas de acrescentar, irmãos, mais alguns esclarecimentos a respeito da administração que estamos realizando à frente de nossa igreja e principalmente com relação a este ensejo que o pastor Sólio, presidente, explicou aos irmãos. Será aberta através de uma portaria, irmãos, uma atribuição legal e estatutária, considerando o estatuto de nossa igreja, no artigo 5º, inciso 3º, que determina o afastamento imediato das funções do membro do Conselho Deliberativo. Então, irmãos, por isso nós tomamos a decisão e daremos a ele a condição plena para a sua defesa. O afastamento é justamente para poder salvaguardar, irmãos, o conselho, a igreja e principalmente o conselheiro envolvido. Faz parte, irmãos, das atribuições deste conselho a investigação, a qual nós temos as pessoas que são determinadas para isso, que irão procurar os envolvidos para poder tomar, irmãos, os esclarecimentos e depois serão apresentados à Assembleia. O Conselho não tem atribuição de julgamento. O Conselho irá apenas mostrar à Assembleia formada por pastores, diáconos, diaconisas, presbíteros e regentes, devidamente credenciados, que poderão, irmãos, no dia da Assembleia, tomar a decisão em favor do envolvimento.
Então eu esclareço que no próximo boletim nós estaremos publicando alguns esclarecimentos e também terão a publicação na íntegra da portaria número 1 de 2015 do Conselho, que fala sobre este assunto, e ali teremos, irmãos, a partir de amanhã, já, irmãos, no site de nossa igreja, portaria já referente a este assunto, e no prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30, nós já teremos, irmãos, as condições de averiguações, dando oportunidade a ambas as partes para poderem realizar as suas defesas. Mas eu queria, irmãos, aproveitar também para falar alguma coisa do que vem acontecendo na obra de nossa igreja. Os irmãos devem ter visto muita movimentação. Nós, no boletim desta semana, já convocamos a Assembleia Geral para o dia 24 de abril. Já estamos no mês de abril. Daqui, irmãos, a 19 dias teremos a Assembleia. Irmãos, para nós foi uma grande vitória. Uma vitória, irmãos, que algo que nós tínhamos dúvidas se conseguiríamos cumprir com o nosso prazo. Inclusive, queremos agradecer publicamente diante da igreja alguns colaboradores do nosso escritório, funcionários de nossa igreja, que muitas vezes ficaram depois do horário nos ajudando na contabilização, no acerto de contas, para que nós pudéssemos apresentar aos irmãos agora já no batismo, o balanço financeiro do ano passado. Tudo isso, irmãos, devidamente assinado e registrado pela consultoria e auditoria que está nos apoiando, num trabalho, irmãos, belíssimo, um trabalho que deu o norte e a direção para que nós pudéssemos, irmãos, olhar e reestruturar diversas condições do ambiente do escritório. Tudo isso, irmãos, para aprimorar ainda mais o trabalho de nossa igreja. Nós teremos, irmãos, um data center aqui internamente, para poder termos a segurança das informações do site de nossa igreja. Os irmãos já viram um novo site da Hora Milagrosa. Em breve nós já queremos dar de presente para o aniversário de nossa igreja um novo site da apostólica.com.br, com mais interatividade, mais moderno, mais ágil, facilitando, irmãos, esta interação entre o povo apostólico e toda a humanidade que tem acesso, irmãos, a esta rede tão grande e importante, que irá divulgar muito o nome de nossa igreja e de nossos santos. O escritório está em reformas, os irmãos devem ter visto. Quero agradecer também, porque nos finais de semana nós temos diversos irmãos que vêm nos ajudar voluntariamente. Irmãos, um trabalho bonito, de espontaneidade. E olha, marreta, vai com força e vamos fazendo, trabalhando, levantando paredes, passando fios, tudo isso num trabalho agitado, preparatório, para podermos deixar o escritório, irmãos, mais ágil, mais moderno, para poder facilitar o fluxo das informações, porque, irmãos, nós estávamos atrasados cerca de 6 meses na contabilidade, e isso prejudica o fluxo e principalmente as informações que passamos para a Receita Federal. A igreja precisa estar em dia com essas informações, e tudo isso, irmãos, já está devidamente ajustado e estamos vencendo. Isso para nós uma alegria muito grande, poder contar para os irmãos e já preparar para o dia 24 de abril, daqui a 19 dias, a apresentação do balanço. Mas não é só isso, irmãos, nós estamos também com alguns projetos. Os irmãos que foram na lanchonete ontem puderam olhar para cima e ver o céu. Por quê? Porque está uma parte sem telhado. Precisamos trocar todo o telhado da lanchonete. Então, daquele pavilhão da lanchonete, do outro também, porque, irmãos, o tempo, principalmente aqui em São Paulo, em função da poluição, ele consome muito as estruturas. Basta olharmos para as nossas casas. Embora de madeira, mas nós temos ali estruturas que comprometem. E para isso nós estamos fazendo a reforma. Alguns irmãos já estão contratados, estão realizando já esse trabalho, para que no batismo já estamos prontos para isso.
E também, irmãos, nós precisaremos cobrir o nosso templo com telhas, porque os irmãos olham para cima, vem uma laje. As vigas estão para o lado de cima que sustentam esta laje. E a poluição, irmãos, o tremer da terra, porque aqui é um brejo, isso facilita muito a acomodação, comprometeu a estrutura. E muitas vezes até os ferros já estão expostos lá em cima, sofrendo corrosão. E para isso nós vamos ter que tomar algumas providências de reestruturação e cobertura do nosso templo com telhas. Um trabalho que ainda precisa ser feito este ano. Nós teremos também, já estamos em estudo, em arquitetura, da nova cozinha, que será lá próximo da lanchonete. Tirando, irmãos, esse ambiente pequeno, porque fica muito concentrado aqui, para um ambiente maior, mais aconchegante, facilitando ainda mais o almoço tranquilo dos nossos irmãos e de quem puder compartilhar. Nós teremos também, irmãos, o estado de São Paulo está passando por uma crise hídrica muito forte. E a igreja é um grande consumidor de água, principalmente nas festas. Para isso, nós compramos diariamente caminhões de água para poder abastecer. Mas nós pensamos, e juntamente com um irmão, que tem, irmãos, a capacidade, está nos ajudando nisso, nós vamos perfurar um poço artesiano aqui. Estamos já com as pesquisas de fundação, as pesquisas geológicas, para ver o tipo de rocha, até onde nós podemos chegar para um poço artesiano. Porque, irmãos, não adianta furar um poço aqui, porque é brejo e a água sai contaminada. Nós temos um poço de 7, 8 metros aí, e a água, irmãos, tem um cheiro muito forte, não dá nem para lavar o pátio. Então nós precisamos perfurar 70, 100, 150, até 200 metros de profundidade para pegar o lençol freático e aí ter uma água de qualidade extremamente mineral, puríssima. Isso, irmãos, nós teremos ainda este ano, justamente, irmãos, para compensar as deficiências de abastecimento no estado. Imaginem uma festa com 2.000, 3.000 pessoas, faltar água. Não podemos deixar isso acontecer. Nós estamos também, irmãos, com muitas reformas e construções nas nossas congregações. Pastor Luiz, responsável como conselheiro patrimonial, tem dado um apoio excelente, junto com alguns irmãos colaboradores que formam a equipe dele, tem feito um trabalho muito bonito e, irmãos, de prosperidade mesmo para esta obra. Diversas congregações realizando reformas, outras partindo do zero, construindo seus novos templos, adequando-os. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer da nossa sede. A nossa sede, ela já tem 44 anos. Nós precisamos pensar, irmãos, para o ano que vem. Já vai ficar um desafio para todos nós, para a igreja, para nós do conselho, pensarmos na reforma, na ampliação. Nem que for uma ampliação pequena, mas precisamos reformar. O piso está muito danificado, as estruturas, irmãos, precisamos recuperar. Tudo isso, irmãos, para dar à nossa igreja o destaque que ela merece. A união do povo que fortalece e dá esta vida para a nossa igreja. Mas, irmãos, temos assim um outro assunto muito importante, que é a campanha da solidariedade. Que ela recebeu o slogan apostólico solidário, que começou com a ambulância, começou com algumas viagens, começou com algumas congregações fornecendo cestas básicas, e hoje, irmãos, nesses dias nós tivemos uma grande enchente no estado do Acre, inclusive atingindo alguns irmãos. Novamente a igreja se mobiliza. Nós tivemos, irmãos, já diversos irmãos mandando roupas, os irmãos também, muitos ajudaram, já mandamos um carregamento, foram 40 caixas grandes de roupas já destinada, pagamos o transporte, porque, irmãos, não tinha, precisou pagar isso, e já temos outro tanto aqui para enviar. A congregação de Curitiba também fez um grande esforço, Campo Grande, Cuiabá, diversas congregações se mobilizaram, e agora nós estamos fazendo, irmãos, até por orientação dos próprios irmãos de lá, abrimos uma conta específica, como os irmãos sabem, para que
através dos depósitos realizados nesta conta, nós temos convênio com um supermercado lá do Acre. E, através, irmãos, deste convênio, nós compramos as cestas básicas lá e oferecemos principalmente para os nossos irmãos. Um trabalho bonito, de fraternidade, de amor ao próximo. É isso, irmãos, que a Santa Avó tanto pregou, o irmão Aldo tanto pregou, e hoje nós vemos realizar assim, de uma forma tão espontânea de nossa igreja, da Irmandade Apostólica. Isso nos traz uma alegria muito grande. Domingo passado, irmãos, nós fomos fazer uma visita a alguns dos nossos irmãos que a igreja paga, mantém numa casa de repouso, lá em Indaiatuba. Irmãos que não têm um amparo, que dependem da nossa ajuda, inclusive do pagamento mensal, para que eles possam ali serem olhados, tratados, cuidados. E não é só irmãos da igreja que estão lá, nós temos aproximadamente de 25 a 30 pessoas que estão internadas nesta casa de repouso. E nós visitamos, na penúltima visita, o pastor Solion foi, e uma daquelas pessoas, não é nem da igreja, disse: pastor, ore por nós. Olha só, irmãos, e o pastor Solion fez uma oração por eles. E eles ficaram muito agradecidos e disseram: pastor, volte outras vezes. Irmãos, a necessidade, a carência de amor, porque irmãos estão isolados, malemar vem a luz do dia, então precisam de um amparo, precisam de uma mão amiga, de um sorriso para que eles também possam sorrir. E nós resolvemos então, no domingo passado, nós convidamos o coral da nossa congregação de Americana, alguns integrantes, juntamente com o pastor Estance, sua família e mais alguns irmãos, o pastor Henrique Valente também foi, e eles foram apresentar alguns hinos, foram 5 hinos, um hino de Deus, um hino de Jesus, um hino da Virgem Maria, um hino da Santa Avó, um hino do irmão Aldo, e por último a oração do Pai Nosso. Comoveu, irmãos, aquelas pessoas, principalmente os nossos irmãos que lá estão, e foi preparado também um café da manhã. Irmãos, recursos tão poucos, mas um lado de uma ação social tão bonita, que dá, irmãos, à nossa igreja uma condição tão favorável, irmãos, de externarmos a nossa fé, a nossa fraternidade para com essas pessoas também. E a notícia, irmãos, melhor que podemos dizer neste momento: concluímos o primeiro pavilhão do lar apostólico. Então, um sonho, irmãos, de 25 anos atrás, que começou ainda com o nosso irmão bispo, e o nosso irmão Aldo tanto lutou, irmãos, e hoje nós demos, faz 15 dias, nós demos esta alegria de ver, irmãos, são 3 grandes pavilhões, já o primeiro totalmente concluído, falta apenas os móveis internos. Para nós, irmãos, foi uma alegria imensa. Logo, logo os irmãos poderão, nós faremos programas de visita, já, irmãos, já temos alguns irmãos candidatos, quem sabe poderemos levar até esses irmãos que estão em Indaiatuba para lá, porque isso, o que eles nos pedem? Queremos ir numa reunião de nossa igreja, queremos participar, é isso que eles nos pedem. Então, se continuarmos trabalhando, e o segundo pavilhão está em pleno andamento, quem sabe, irmãos, até o final deste ano nós poderemos dizer, concluímos também o segundo pavilhão. Então, irmãos, para nós é motivo de muita alegria, muita felicidade poder estar compartilhando neste dia de Páscoa, dia de fraternidade, dia de amor com todos os irmãos, essas notícias. Para nós é, irmãos, emocionante ver quão a obra de nossa igreja está amparada pela mão forte do nosso santo irmão Aldo, da nossa santa avó, por Jesus, pela Virgem Maria, porque, irmãos,
sozinhos nós não teríamos forças para continuarmos com esta brilhante obra, Igreja Apostólica. Por isso, como o pastor Sólio disse, presidente de nossa igreja, pedimos a vossa confiança, pedimos o seu apoio, porque, irmãos, todos nós, não somos só nós, a Igreja Apostólica, é cada um dos irmãos, com as suas ideias, com a sua participação, com a sua contribuição espontânea, progressiva, irmãos, que realmente demonstre o seu amor, que nós vamos ter os recursos necessários, irmãos, para realizar este sonho, que é a Igreja Apostólica, que recebeu uma missão tão importante, vendo realizada, porque agora o irmão Aldo, lá do céu, pode estender a sua mão, nos abençoar e nos dar, irmãos, todo o seu apoio, junto com a avó, com Jesus e com a Virgem Maria. Muito obrigado, irmãos, pela sua atenção. Conto com o seu voto de confiança, e como o pastor Solion disse, confiamos em todos os irmãos, confiamos no ministério de nossa igreja, pastores valorosos, destemidos, que levam a nossa mensagem a 300 congregações, que levam a nossa mensagem através da Hora Milagrosa, através da internet, formando, irmãos, a educação, a fé apostólica nos corações, formando o povo de Deus nesta terra, para um dia herdar o reino dos céus para todos sempre. Muito obrigado a todos os irmãos pelo seu apoio, a todas as congregações, irmãos, que também gentilmente, carinhosamente nos abraçam com o seu esforço, fazendo o seu esforço para construir, para reformar, para dar o brilho que a nossa igreja merece, porque ela é a luz deste mundo, a brilhar para iluminar o caminho dos bons, humildes e sinceros. Muito obrigado a todos, irmãos, e não poderíamos deixar de ouvir uma oração tão bonita, que foi Jesus que instituiu, para iniciarmos a Santa Comunhão, a oração do Pai Nosso.